Olá, seja bem-vindo e o negócio é o seguinte, ano político, temática política. Já que o assunto brasileiro do momento é a política, a Web TV Piuí entra na onda. A partir de hoje vamos abrir o nosso espaço para que as lideranças políticas de Piuí, tanto as aposentadas quanto as ativas, quanto as camufladas, possam vir aqui nos contar histórias da política piuiense. E quem abre a série de hoje, você já sabe, já viu lá na capinha do vídeo, é ele, o ex-prefeito Wilson Kraid, que é muito bom de conversa, todo mundo sabe, e tem quilômetros e quilômetros rodados em matéria de política. Portanto, essa é a ideia, trazer os políticos piuienses para contarem suas histórias aqui. Vamos tentar resgatar um pouco da memória política piuiense e, quem sabe, reacender um pouco a vitalidade política do nosso povo, a produção de lideranças, de ideias e de ideais políticos. Então é dentro desse olhar que hoje a gente começa conversando com o Wilson Marega Kraid, o Kraidinho, personagem que a cidade conhece muito bem. Kraid tem 66 anos, é natural de Uberaba, Minas Gerais, é dentista por formação, ruralista por profissão e político por paixão. É casado com a piuiense Maria do Socorro, de família muito tradicional em Piuí, tem 2 filhos e 2 netos, está radicado em Piuí há 45 anos, é sogro do atual prefeito de Piuí, foi 5 vezes candidato a prefeito da cidade, 2 vezes eleito, em 92 e depois em 2012, em ambas com cerca de 40% dos votos. Em 2016, ele perdeu o mandato e os direitos políticos por 4 anos, uma penalidade que já foi plenamente cumprida. Está ressarcido o Kraidinho, o que recoloca o seu nome, pelo menos em tese, pelo menos teoricamente, de volta ao centro da cena política piuiense. É por isso que ele está aqui hoje. Então é isso. Dentro de um minutinho, você vai ver a nossa conversa com o Wilson Kraid. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de PTC 2022. 70 anos de alegria, lazer e saúde para a família piuiense. Restaurante Escarola, a melhor happy hour da Cidade Carinho. Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Kraid, muito obrigado por ter aceito o convite da Web TV Piuí para abrir essa série de conversas sobre a política de Piuí, mas eu já quero começar com uma pergunta enviada por admiradores seus, que é o seguinte: Kraid, do ponto de vista legal, você hoje está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Agora, o que isso significa? Que você pode até se candidatar a prefeito de Piuí em 2024? Essa é a pergunta. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não estou perguntando se você vai se candidatar, porque eu sei que isso é uma outra decisão. Mas se em tese você estaria juridicamente apto a se candidatar a prefeito de Piuí em 2024. Posso sim, estou totalmente liberado. Eu só quero aproveitar a pergunta para explicar que a cassação de mandato ela não foi por irregularidade administrativa, tanto que minhas contas foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas, então está tudo regular. A questão foi que, na época, eu propunha fazer um bairro igual ao Novo Tempo, de doações de lotes que eu fiz no Novo Tempo no primeiro mandato, e a Justiça entendeu que seria uma compra de votos. Mas isso passou, está tudo regularizado e tal. Quanto
precisa ser realmente candidato. É como você disse, está muito cedo. Nós estamos num momento político que estão ainda para acontecer muitos fatos. Nós temos a campanha aí de deputado, de governador, de presidente da República. O doutor Paulo está indo muito bem na sua administração. Então, isso é um assunto para se pensar para o futuro. No momento, a pergunta é que o Cradim estaria liberado para ser candidato. E isso é positivo, né? Você foi eleito prefeito de Piauí pela primeira vez em 1992. E você fez um mandato que muita gente até hoje considera que foi um mandato modernizante, uma administração impactante na cidade. Agora, eu queria te perguntar, na sua análise, mesmo na sua autoanálise ou na análise da sua administração, o que é que, no seu entendimento, marcou a sua passagem pela prefeitura no primeiro mandato? Luciano, sempre quando eu vinha a Piauí, desde na época que eu vinha com o pai, ainda menino, 10 anos de idade talvez, né? Naquela época, depois me casei com a Socorro, né? Que é filha de Piauí. Você chegava em Piauí, ali no Braizinho, e notava aqui um montinho de luz. Vamos considerar uma situação assim, né? Uma cidade pequena que estava ávida para crescimento. Isso me motivou a acabar sendo candidato em Piauí, né? E quando eu fui eleito, eu já pensei logo nesse crescimento imobiliário que a cidade precisava. Isso eu acho que foi um marco na história de Piauí. Aquelas pessoas que viveram naquela época, foi em 1993, né, já faz o quê? 20 anos praticamente, aquelas pessoas se lembram. A saída para São Roque era ali, através do cemitério, que subia por ali. A Avenida Francisco Machado foi um marco, que marcou um momento da história de Piauí, da administração. Depois disso, veio uma situação do setor de saúde, que a Prendaíba também precisava de um posto de saúde, que até hoje presta relevantes serviços, né, junto com o Curumim, que foi feito naquela época. E logo em seguida, na segunda parte do mandato, veio a ideia de se fazer o polo esportivo, que foi um marco de desenvolvimento, de crescimento da cidade. Piauí, naquela época, era conhecido ali no Curtume, as pessoas se lembram disso, né? Na Rua Amazonas, até a Cruz do Monte. A Lagoa de Trás era um bairro de terra ainda, né? E aí veio a ideia, já caminhando para o final do mandato, da criação do bairro Novo Tempo. E ali foram doados mais de 600 lotes. Isso quis dizer, representou, na minha momento administrativo, um marco de crescimento imobiliário que marcou muito aquele mandato e que eu acho, na minha opinião, foi extremamente importante para Piauí. Essa foi a minha principal análise do primeiro mandato. Agora, em 2012, né, você foi eleito novamente prefeito de Piauí, quase 20 anos depois. E em 2016 veio a cassação do seu mandato. E você tem dito, ou teria dito na época, que os seus projetos da época foram interrompidos, foram prejudicados, né, que ficaram no meio do caminho. Qual foi a grande frustração sua com essa cassação? Continuar esse crescimento imobiliário. Meu sonho, e eu já disse isso para o doutor Paulo, é criar a alça viária que desvia o trânsito ali da Xavier Veloso. É uma obra cara, uma obra de uma expansão imobiliária significativa, vai representar o futuro da nossa cidade, porque imagina você, uma obra de 2 pistas que nasce ali na 050 e vai na 341. Imagina o crescimento dessa cidade ali para o lado de Doresópolis, vamos dizer, o lado ali da Nova Esperança, lá para frente. Não é? Isso, no meu ponto de vista, falando aí como administrador, né, seria esse pensamento. Eu gosto muito de obras grandes, obras boas, obras que significam crescimento para a cidade, né, obras que marcam uma administração, como
foi, por exemplo, o setor de saúde, os vários postos de saúde que nós construímos. Não foram postinhos de saúde, foram postos de saúde que vão marcar a história dessa cidade por quantos anos, não é? Então, é igual quando nós fomos fazer o polo esportivo naquele primeiro mandato, Luciano, as ideias eram de fazer uma quadra esportiva, e eu disse, não, eu vou fazer um polo esportivo. E imagina o crescimento, depois o Tatá veio com a faculdade, né? E, aliás, em nome do Tatá, quem sabe faria amanhã uma alça viária, né? Que pusesse o nome do Tatá, até como um nome que marcou a história do setor educacional da nossa cidade, né? São fatos que marcaram a história e que ficaram gravados nos anais de Piuí. Ô Craide, entre a primeira e a segunda eleição para a prefeitura, 1992 e 2012, passaram-se 20 anos, aproximadamente 20 anos. Nesse período você saiu um pouco da cena política. Você saiu da cena política de Piuí, aparentemente, mas não se afastou das proximidades, das redondezas do poder ali. O que você fez nesse tempo, esses 20 anos? Boa pergunta, né? Mas eu fui presidente do CEASA, que é a maior central de abastecimento do país. Eu fui diretor da Coab, fui secretário do deputado Romeu Queiroz, e participei, e até hoje, né? A gente acaba se envolvendo, Luciano, porque eu, de alguma forma, nasci na política, que o pai, quando eu nasci, o pai era vereador em Uberaba. Depois, 36 anos de mandato como deputado, né? A gente acabou se envolvendo, conhecendo inúmeras pessoas e tal. Então, frequentemente, as pessoas me convidam para estar próximo ao governo. Eu já fui, inclusive, convidado para ocupar cargos do governo, mas não é a minha intenção. Minha intenção é realmente fazer uma prestação de serviço, né, público, de obras que façam, como eu já disse, o engrandecimento da cidade, que cresça o município, que não fique preso naquela imagem que eu sempre tive quando eu falei, quando eu era criança e vinha e sentia uma Piuí pequenininha, né? Hoje Piuí não é pequenininha, Piuí hoje representa no estado, é uma cidade em franco desenvolvimento. Basta você ver a Santa Clara, por exemplo, foi um bairro que criado até, eu provei as plantas ali nesse último mandato, né? E olha o crescimento dessa cidade em tão pouco tempo. Depois o fórum já foi para lá e pronto. A cidade está em franco desenvolvimento. Esse é meu gosto, essa é minha vontade, esse é meu querer e é meu jeito de ser, não tem como mudar isso. Muito bem, mas vamos voltar lá nos primeiros embates políticos seus em Piuí. Em 1992 você tinha 37 anos, eu andei pesquisando, e era praticamente um forasteiro na cidade, apesar de já conhecer a cidade. E tanto é que os adversários te chamavam de quê? Paraquedista, cigano, né? Político profissional, já diziam isso. Enfim, mas no final você acabou conquistando a cidade e ganhou a eleição de 1992. Qual foi a sua estratégia política naquela época? Ganhar esse espaço, Luciano, no mundo político da cidade, que de alguma forma era arraigada no PSD, o DN, naquelas épocas, né, do passado. Então eu tive que ir sozinho, né? Eu tive de porta em porta, de casa em casa, e eu fiz amigos com essa atitude, Luciano, de ir de casa em casa, amigos pessoais, amigos que a gente aprendeu a se admirar junto, a ser companheiro até hoje. Então foi uma luta naquela época da gente atingir esse objetivo que eu queria de fazer o desenvolvimento da cidade, né? E com esse caminhar de porta em porta, nós conseguimos conquistar um espaço, né? Que eu fico muito feliz, viu, Luciano, de ter tantos amigos desde 1988, que foi a primeira eleição, e que me acompanham até hoje, né, Luciano? Ô, Craide, agora é o seguinte, vamos relembrar um pouquinho aqui, depois de 5 campanhas eleitorais, que lição que ficou para você dessa relação sua com a política piauiense? O que ficou para você de bom?
Eu tive grandes amigos em Piauí, nesses momentos eleitorais especialmente. Além dos meus vereadores de todas as campanhas, nós tivemos nomes e famílias que marcaram muito e acreditaram na minha pessoa e no nosso trabalho. Como o professor Teodorico, que foi meu vice-prefeito, depois o Éder Mota, que foi meu vice-prefeito, depois o Miro, que fomos candidatos também, depois o Batista, que também fomos candidatos, e depois o Cirineu, por último, que agora se tornou também vice-prefeito do Dr. Paulo. Mostra a capacidade de trabalho, né, do Cirineu, pessoa fantástica, que a gente admira muito. Eu acho que é por aí. Esses nomes marcaram muito a nossa história. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Sicoob Credialto, a cooperativa de crédito piauiense que virou modelo para o Brasil. ACE Piauí, uma das associações comerciais mais atuantes do sistema Federaminas. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Prisminas, corretora de seguros. 22 anos, protegendo o que é importante na sua vida. Vamos continuar falando do seu aprendizado político. Você é filho de político. Seu pai foi o deputado Eurípides Crade, um dos mais votados no Estado há alguns anos atrás, né? Você tem praticamente 40 anos de política, ou até mais, se você considerar que você começou a viajar com seu pai, as campanhas políticas com seu pai. Eu tenho a impressão que você... Da primeira comunhão, você já começou a fazer política lá, não é? Então, você foi prefeito de Cachoeira da Prata aos 20 e poucos anos. Você participou de 5 campanhas em Piauí, foi 2 vezes prefeito de Piauí, foi candidato a deputado uma vez, não é? E ajudou a eleger muita gente para muitos cargos. Você também ocupou vários cargos no governo de Minas e acompanha de perto a política piauiense, ajudou a eleger o atual prefeito, né, de quem você é sogro, e acompanha de perto a política piauiense. Define para mim o que é sucesso político. Eu acho que o sucesso político ele é mais um contentamento pessoal. É você sentir no olhar das pessoas um olhar de aprovação ao seu comportamento, à sua administração, aos seus atos, né, ao seu trabalho administrativo em prol de um município. Esse eu acho que é o maior sucesso quando você vê isso nos olhos das pessoas. Quando você vê obras concretizadas, obras em que são úteis para a população. Você, por exemplo, um contentamento pessoal é toda vez que eu passo na Praça Padre Alberico e vejo uma praça que hoje é um cartão postal da cidade. Isso é um contentamento pessoal, né? Não é só a questão de você ganhar ou perder uma eleição, a questão de você realizar aquilo que é importante e útil para a população. Isso eu acho que é um sucesso político. Me conta uma coisa, você é sogro do atual prefeito de Piauí, o Dr. Paulo, que você ajudou, com seu grupo, ajudou a eleger, mas entre 4 paredes, o que acontece? A sua conversa com ele é mais de sogro para genro ou é mais de um ex-prefeito experiente para um prefeito novato? O Dr. Paulo tem as características próprias. Eu sou suspeito para falar, mas eu vejo no Dr. Paulo uma pessoa muito experiente, muito capaz, muito inteligente até. É lógico que eu não posso negar que no início do mandato nós conversamos muito, não é? No sentido de ver o que eu errei,
o que eu acho que ele podia ser melhor do que eu fui, que o objetivo é esse, né? E depois agora ele se deslancha, ele vai sozinho. Na verdade, agora o Paulo me ensina mais do que eu ensino a ele, né? É um relacionamento de companheiros verdadeiros, de pessoas que querem o bem do município. Eu acho que isso é o mais importante nesse relacionamento. Tudo que nós pudermos ajudar, por que não, né? Assim é a opinião de todos. E o Paulo está tendo uma característica muito significativa, que ele está conseguindo juntar todas as situações, todos os lados políticos, né? Isso é uma conquista dentro de um município que havia muita rivalidade política, né? Como foi até meu caso mesmo, quando eu entrei ganhei na eleição, aí começou aqui a guerra judicial, os adversários acusavam isso, acusavam aquilo, resultado, isso só prejudicava o município. O Paulo não, ele está conseguindo fazer uma administração em que ele junta, une os grupos políticos. Isso é o mais importante. Eu sempre elogio esse tipo de trabalho que ele tem feito, que eu acho que para Piuí é muito importante na história dessa cidade. Acabar com brigas políticas, com picuinhas, com coisas pequenas e pensar no grande. Pensar que nós estamos numa cidade em franco desenvolvimento. E isso não pode parar. Nós estamos em pleno século XX. Se você parar agora para pensar em coisinhas pequenas, porque o fulano foi contra, foi a favor, vamos trabalhar. Isso que eu acho que é a característica principal desse nosso relacionamento entre eu e o Paulo. Bom, com tudo isso que você disse aí, você praticamente já matou a próxima pergunta, mas eu vou fazer assim mesmo. De 0 a 10, que nota você dá para a administração do Dr. Paulo? É 10, com certeza, mas não pelo fato de ser meu gênero, nada disso. Eu acho que 10, porque o mundo viveu um momento de pandemia. Piuí também estava incluído nesse caso da pandemia. O Paulo está sendo um prefeito na hora que Piuí precisava, que é na hora médica, a hora que nós precisávamos do atendimento médico. Imagina, Luciano, se tivéssemos agora um político na prefeitura e não um médico. Como é que seria o controle dessa pandemia? Por isso eu dou 10 e com muito louvor, porque é uma pessoa sabe o que está fazendo. Você viu no jornal do Alto São Francisco, 1/4 do orçamento da prefeitura ele está jogando na saúde. Isso é muito significativo dentro do município. Craide, vamos falar um pouquinho de estatística nas eleições. Nas eleições de 1992, eu tenho os dados aqui, Piuí tinha 15 mil eleitores na sua primeira eleição. Tinha 3 candidatos, você ganhou com 40% dos votos. Em 2012, sua segunda eleição, Piuí tinha 20 mil eleitores, 4 candidatos a prefeito e você venceu com 40% dos votos. Em 2016, 22 mil eleitores, 4 candidatos e o candidato apoiado pelo seu grupo não ganhou, que foi o Wilde, né? Que não ganhou a eleição, mas ficou com 40% dos votos aproximadamente. E, finalmente, em 2020, Piuí, com 24 mil eleitores, 25 por aí assim, 3 candidatos, seu genro, Dr. Paulo, apoiado pelo grupo Craide, venceu com 40% do eleitorado. Então, a pergunta que fica é a seguinte: o clã, me permita usar esse termo aqui, o clã dos Craide carrega 40% do eleitorado, essa constante de 40%, né? É uma variável, é uma métrica já consagrada na política de Piuí. O que você acha? Eu acho que nessa pergunta eu tenho muito a agradecer à população, né? Como nós dissemos no início da reportagem, de andar de porta em porta, de conhecer, de olhar nos olhos de um e de outro. Isso nos aproximou muito das pessoas. E eu noto hoje, por exemplo, que muitas pessoas me ligam com a liberdade de conversar com um amigo. Eu quero ver se você conversa com o Dr. Paulo isso assim, assado e tal. Eu fico muito feliz com isso, porque são amizades que nós conquistamos durante essas andanças políticas, não é? E que eu, como disse, só posso agradecer à população por me considerar dessa forma. E não só a mim, viu, Luciano?
todos esses votos que nós tivemos devem muito também ao nosso grupo político, aos nossos companheiros, aos nossos vereadores. Nós tivemos vereadores que tiveram, por exemplo, 7 votos, 7. Mas 7 votos, sim, mas foi um companheiro que foi de porta em porta, que andou conosco, que levou paulada, que levou cara feia, que levou sorrisos também, alegrias e tal, estiveram conosco em todos os momentos. Então, a todos, nós temos aqui que agradecer esses tantos companheiros que estiveram conosco desde 1988, né? E foram somando, né? Porque a população foi aumentando, manteve a média de 40%, vamos só somando amigos. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que sempre estiveram do nosso lado. Vou aproveitar dentro do tema aqui, o Grupo CRAID pretende atuar, ser ativo nessas eleições de 2022? Nesse momento, Luciano, é importante que a população observe isso. Nós vamos eleger no país mais de 1.600 cargos, né? Nós vamos eleger deputados, governadores, senadores, presidente da República. É um eleitorado que tem que pensar muito. E no caso de Piuí, eu sugiro, né, que nós possamos unir as nossas forças em torno de menos candidatos. Só para você ter uma ideia, na última eleição, foram votados em Piuí mais de 300 deputados. Gente que teve quase 5 mil votos, teve um voto. Resultado, mas se você somar esse um voto e elegesse um determinado deputado, ele teria muito mais interesse de trabalhar pelo município. Eu sempre digo isso, Luciano, independente de quem seja o prefeito de Piuí, agora o doutor Paulo, antes foi o CRAID, foi o DECO, foi fulano, foi ciclano, não interessa. Eu acho que o deputado tem que ser um pouco ligado ao prefeito. Todas as verbas públicas, elas passam pela prefeitura. E nos grupos sociais, às vezes, eu observo um engano que as pessoas têm de dizer que, tem algumas pessoas lá de dizer que, o deputado mandou uma verba. Ele não mandou uma verba, porque às vezes ele nem conhece Piuí. Ele mandou uma verba porque o prefeito teve influência, teve amizade, foi atrás e buscou uma verba através do deputado para a nossa cidade. Isso é a representação de uma força política, de uma amizade política. O prefeito, para buscar uma verba, ele tem que chegar, por exemplo, em Belo Horizonte ou Brasília, com o potencial de que Piuí é uma cidade com 20 mil eleitores. Isso significa para muita gente e pode significar a eleição de muitos deputados. Por isso eu acho que é um momento da população pensar um pouco e unir forças em torno de um candidato. É lógico que essas divisões são normais, grupos políticos vão aparecer, vão dividir, isso é normal, né? Mas é uma concentração maior, nós podemos conseguir muito mais recursos através de pessoas ligadas a quem quer que seja o prefeito. Para a gente encerrar, deixa aí um recado aí para os seus admiradores, os seus eleitores. Qual será o seu destino político a partir de agora? Muito difícil você falar de política, né? Assim, de futuro político, né? Eu gosto de política, nasci nisso e tudo, né? Mas chega um momento também que você tem nomes como o Dr. Paulo, que no meu ver está fazendo excelente administração, são situações que nós estamos vendo, temos que ver caso a caso. Será que na próxima eleição nós vamos precisar de um político? Ou vamos continuar precisando de um médico, ou vamos precisar de uma outra opção que traz melhores condições para o município. Prefeitura, Luciano, não é um prêmio. O prêmio é a favor da cidade. Quem ganha o benefício é a cidade. Então, o administrador, o prefeito eleito, a população tem que pensar que não é o Luciano está recebendo um prêmio de ser o prefeito, não. É o que o Luciano pode fazer pela cidade, o que ele pode desenvolver a sua cidade. Esse é um dos objetivos, né, o principal objetivo da política, né? Então, nós temos que ver muito o que Piuí vai precisar daqui para frente, né? Se for necessário mudar a estrutura e continuar num processo de desenvolvimento, de buscar verbas e tal, vamos pensar no nome, né? Por enquanto, o nome é o Dr. Paulo e eu acho que esse é o caminho. Muito bem, CRAID, muito obrigado pela sua entrevista. Um grande abraço, muita saúde e sucesso para você. Muito obrigado a você, ouvinte, a você que
teve a paciência, né, de nos ouvir até agora. E muito obrigado por tudo que eu tenho recebido de bom, do seu apoio, do seu sorriso, do seu cumprimento, às vezes eu passo na rua, né, e vejo tanta gente gritando, ô prefeito, ô Craidinho e tal, isso me deixa muito feliz. Muito obrigado a cada um de vocês.